Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos iniciar nossa aula de ciências, unidade 3 ainda, o dia a dia dos animais. Já vou falar um pouquinho sobre o material que eu enviei para vocês. Então, vamos fazer atividades no caderno, tanto a produção acadêmica como a atividade em anexo no material de apoio. Então, essas atividades vocês vão fazer no caderno, elas podem ser impressas ou vocês podem copiar sem problema nenhum. A maioria eu tenho percebido nas videoconferências que tem feito as atividades impressas. Mas se você não puder fazer impressa, não tem problema, são poucas atividades, você pode copiar lá no caderno. E assim também já estará praticando a escrita, né, que estamos algum tempo longe da escola, então a maioria usa o computador e aí acaba perdendo essa prática da escrita que é muito importante. No retorno das aulas nós vamos usar a escrita para fazer todas as atividades, então é importante que você pratique bastante. A produção acadêmica, vocês têm até o dia 2/10 para fazer a devolução, né, para postar lá no portal, na aba Produção Acadêmica. Quem vai copiar, muito cuidado, né, com a escrita. Na hora de fazer a postagem, vocês vão observar que tem mais de uma página, então procurem salvar em Word, que daí, pelo que eu entendi, vocês conseguem colocar mais de uma página na postagem, ok? Então, cuidem na hora de fazer na hora de salvar o seu documento. Temas que nós vamos revisar. A vida da fauna brasileira, um precisa do outro, no capítulo A Vida da Fauna Brasileira, no capítulo 1, um precisa do outro, no capítulo 2, e da sobrevivência dos animais à origem de uma nova vida, no capítulo 3. Então, lá na página 8 do livro de vocês, nós falamos sobre a vida da fauna brasileira. Entendemos o que é fauna, que é o nome dado a um conjunto de animais que vivem em uma determinada região do planeta. Falamos sobre o ciclo de vida da fauna, né, sobre o que é o ciclo de vida, que são as etapas pelas quais os seres vivos eles passam, que é nascer, desenvolver-se, reproduzir e morrer. Falamos sobre as transformações dos animais ao longo do seu ciclo de vida, que tem alguns animais que sofrem uma grande transformação, né, no período de desenvolvimento. Ali no livro tem alguns exemplos, né, como o pica-pau e o sapo, né? Explicamos, né, que esse processo recebe o nome de metamorfose, que é a mudança na forma, estrutura e atos durante o ciclo de vida de certos animais. Também falamos sobre a fauna brasileira e o seu ciclo de vida, os animais que estão entrando em extinção, que têm a vida interrompida por conta de caças, né, e de desmatamento, né, onde eles perdem o seu habitat. Em especial falamos sobre o lobo-guará, que foi bem interessante. Esses dias também teve uma matéria, acho que no sábado de manhã, no jornal, falando sobre a extinção do lobo-guará. Depois entramos no assunto garantindo o ciclo de vida no ambiente, que os animais precisam de ambientes adequados para poder completar o seu ciclo de vida. Eles usam o espaço, né, esses abrigos que encontram na natureza, como tocas e os ninhos, para se proteger de predadores, né, do tempo, chuva. Então, eles precisam ter um ambiente onde eles possam ficar, caçando e se protegendo. Então, alguns animais, para caçar e se proteger, eles precisam se camuflar. Então, falamos de alguns animais que usam a camuflagem, que é uma ação inconsciente, ela não é uma ação inconsciente do animal, que permite que ele se proteja de predadores e que surpreenda a sua caça. E aí falamos sobre alguns tipos de camuflagem e de formas de se proteger,
como a do polvo, a do gambá, a da perereca venenosa azul. Alguns usam a cobertura do corpo para se proteger, como o porco-espinho e a tartaruga. Entramos no capítulo 2 falando sobre um precisa do outro. Então, ali falamos em especial da cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, um ser vivo acaba se alimentando do outro. Então, quando observamos a natureza, percebemos que os seres vivos dependem um dos outros para conseguir o alimento que precisam. Essa relação que existe entre eles chama-se cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos 3 grupos, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, que não dependem de outro ser vivo para ter o seu alimento. Os consumidores são aqueles animais que se alimentam de outros seres vivos, né? Outros animais, que podem ser plantas, outros animais que podem ser animais ou plantas, né? E também temos os seres decompositores, que são chamados assim porque se alimentam dos restos mortais de animais e plantas e transformam esses restos em nutrientes para o solo. Na sequência, já no capítulo 3, nós falamos da sobrevivência dos animais à origem da nova vida. Então, falamos sobre a reprodução dos animais, que é a fase do desenvolvimento do ser vivo, certo? Em que se dá no ato de gerar descendentes, certo? Ou seja, outros seres vivos semelhantes àquela espécie a qual eles pertencem, então, para dar continuidade. Aprendemos também algumas formas de atrair a parceira para a reprodução. Então, alguns animais têm algumas formas diferentes de chamar a atenção da sua parceira, como lá o pavão, que usa sua cauda, a rã macho, que tem um som, ela canta, né? A cobra e os peixes, que tem uma dança, os veados, que entram em combate, e alguns tipos de pássaros, como o pássaro fragata, que tem aquela bolsa que ele deixa ela fica grande, né? É uma bolsa de ar, ele usa para chamar a atenção da sua parceira. Esse comportamento que os animais têm de atrair o seu parceiro para se reproduzir chama-se corte. Também falamos das características, né, na reprodução que passam de pais para filhos. Aí você até fez uma pesquisa, o que você tinha que parecia, o que você tem aí no seu físico que parece mais com seu pai ou com a sua mãe, físico ou na sua personalidade. Então, você foi lá e observou o que você tem que é parecido com o papai, com a mamãe. E assim, também os animais. Aí ali nós tínhamos na página 47 algumas imagens mostrando, né, os elefantes, que desde que eles nascem, eles já são parecidos com os pais. Não sofrem tantas transformações. Né, o hipopótamo, a foca. Já ali também temos o cisne, que já faz parte de um grupo de animais que tem algumas diferenças entre os filhotes e os pais. No caso dos cisnes, são ali o bico deles que muda de cor na fase adulta. Também falamos da importância de cuidar dos filhotes para manter a existência do grupo. E aí nós temos um texto falando sobre o cuidado que os golfinhos têm com seus filhotes, a fim de que eles cheguem à fase adulta, né, para reproduzir a espécie, né, para dar continuidade. Então, eles recebem cuidados especiais dos seus pais. Depois falamos sobre o instinto animal, né? Aí, ali nós entendemos que os animais, eles não têm consciência do que fazem, né? Então, eles agem por instinto, e os seres humanos realizam ações de forma consciente. Então, o animal tem algumas coisas que eles já nascem sabendo que eles têm que fazer e outras eles fazem porque foi ensinado a eles, né? Aí nós temos ali algumas imagens retratando isso. Na sequência, nós temos o registro de aprendizagem e o refletindo
na página 61. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses assuntos, quiserem esclarecer, nós temos a nossa videoconferência. Lá nós tiramos dúvidas referentes aos conteúdos que já foram trabalhados. Então, as atividades já foram para vocês aí no material de apoio. Observem lá direitinho, façam com bastante atenção. E é isso, pessoal. Finalizamos aqui a nossa aula de ciências. Fiquem com Deus e até a videoconferência. Fico aguardando vocês. Um beijão, tá? Tchau, tchau.